que globalmente a presença de Marcelo foi positiva? Não é nada contraditório, estou-lhe a dizer. Globalmente foi positiva. É porque apontou tantos elementos de diferenciação porque acho que o papel do Presidente foi muito importante na descrispação do país. Que se torna depois mais difícil entender a sua apreciação de que foi globalmente positiva. Eu acho que foi globalmente positiva, em particular durante o primeiro mandato da Geringonça. O governo, digamos, deste governo, ou do governo desfiado por António Costa, nos últimos tempos não tem sido isso. E, por exemplo, eu, sendo Presidente, vendo o que resultou das últimas eleições legislativas, eu diria ao Primeiro-Ministro, nem pense não fazer uma aliança para dar uma base segura ao Governo. No fundo, para não ficarmos com um Governo dirigido por um homem só, com uma base minoritária que impede, por exemplo, de fazer as reformas de fundo de que o país absolutamente precisa. Portanto, eu teria dito isso ao Primeiro-Ministro e teria exigido, e teria dito até publicamente, para que o Primeiro-Ministro se sentisse pressionado, não agora, ultimamente, como no fundo está à procura, com vista a fazer passar o próximo Orçamento de Estado, mas quando se saiu das últimas eleições, para que justamente não se tivesse perdido tempo nessas reformas de fundo que já deviam ter sido lançadas. Nesse detalhe, a Ana Gomes seria mais cavaquista do que marcelista. Não, eu não faço. Quando no primeiro modelo da Geringonça, como o Presidente Cavaco obrigou, ou pediu, ou exigiu que houvesse esse entendimento. Mas isso foi... Neste caso, Marcelo Rebelo de Sousa considerou que não era absolutamente necessário. Não é demonstrativo do que foi a presidência do professor Cavaco Silva, do meu ponto de vista. Muito bem, vamos avançar. Já percebi que, de facto, apesar dessa avaliação positiva, a Ana Gomes considera que, sobretudo no último ano, e eu estou a fazer uma síntese para ver se entendi bem o que disse, considera que tem havido uma demasiada proximidade entre o Governo e a Presidência da República e vice-versa. Mas um outro elemento que fez no seu discurso foi, quando anunciou a sua candidatura, foi que de facto estava nesta corrida porque o PS não apresentou, ou não tinha apresentado até aquele momento, nenhum candidato e considerava que isso era relevante. Porquê é que, na sua opinião, era relevante que o PS tivesse uma posição definida ou um candidato nesta corrida presidencial? Olha, porque eu acho que as eleições para um órgão unipessoal como é a Presidência da República, com o papel importantíssimo que tem na nossa estrutura constitucional, não pode ser desprezado, não pode ser posto atrás, por exemplo, das eleições para um clube de futebol. E um grande partido como o PS não pode furtar-se nem ao debate político, ao confronto de alternativas para o país, que esse debate supõe, nem a ter posição, e ter posição, do meu ponto de vista, é apoiar um candidato ou da sua área ou, da sua... ou do seu partido ou da sua área política. E como lhe disse já há pouco, sempre que o PS se dividiu ou não foi a jogo, bom, não se pode queixar, depois a direita ganhou. Ora bem, eu acho que nesta conjuntura o PS tem que ter, ainda por cima, numa conjuntura extremamente preocupante, em que vemos não só no nosso país, mas noutros países, a própria extrema-direita, fascista, racista, xenófoba, violenta, levantar a cabeça. É inaceitável uma deserção do PS de um combate, deste combate que mobiliza os cidadãos. Eu, portanto, esperei por uma posição do PS. Ela não veio até agora espero que o PS, o mais natural é que dê liberdade de voto aos seus militantes, e como eu disse, eu aceito os votos de todos os democratas, da minha família política e de outros, de todos os democratas, não negocio compromissos com ninguém. E o que lhe posso dizer é que vou para esta corrida, tendo bem claro que o professor Marcelo Rebelo de Sousa, do meu entender, não é uma pessoa que possa ser apoiada por verdadeiros socialistas, independentemente do respeito e da consideração e até da estima pessoal que eu e toda a gente tem por ele. Porque somos diferentes. Ele é, e portanto,
para mim, o meu adversário nesta corrida é o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Com toda essa estima e consideração e até simpatia, somos diferentes, somos de famílias políticas diferentes. Eu sou progressista, ele é conservador. Eu defendo uma visão do Estado com responsabilidades sociais, com responsabilidade de ter um Serviço Nacional de Saúde, uma escola pública, serviços públicos adequados, Forças Armadas capazes, etc. E o professor Marcelo Rebelo de Sousa tem uma visão mais assistencialista. Eu acho que o Presidente da República tem que se implicar no promover desses grandes debates, de um grande debate nacional sobre o que são as prioridades estratégicas para o país. E essas prioridades, obviamente, passam pela economia, pelo emprego. Agora, as consequências da pandemia não é na perspectiva só do curto prazo, não é dos ciclos eleitorais, é perspectivas para os próximos 50 anos. O que é que vamos fazer do país? Temos um país com condições fabulosas, temos gente capaz, trabalhadora, mas que depois não se sente integrada com oportunidades, com os jovens em particular. Devo-lhe dizer que uma das razões que me faz candidatar é justamente ter a ambição de puxar jovens para irem votar e para se empenharem na mudança de que o país precisa. Não, Gomes, mas sendo a função presidencial uma função que não é de um partido, nós não, em janeiro, os portugueses, quando forem a votos, não vão eleger nenhum partido, não vão votar no PS, no PST, no PCP, no Bloco, seja o que for, vão votar em personalidades, porque essa sua referência tão firme à necessidade de um apoio do PS ou à presença intensa do apoio do PS, quando, na verdade, o que nós iremos escolher é a personalidade Ana Gomes, a personalidade de Marcelo Rebelo de Sousa, seja o que for. Bom, isto é, são pessoas, mais a sua história, que estão aqui em causa e não tanto os partidos políticos. Mas eu nunca escamoteei o meu próprio percurso político, nunca, e não renego, pelo contrário, o meu chapéu de socialista. Agora, Mário Soares e Jorge Sampaio demonstraram que socialistas encartadíssimos, incluindo fundadores do partido, puderam fazer presidências isentas, abrangentes, capazes de ouvir os cidadãos. E é exatamente isso que eu acho que tenho condições para fazer. Não, daí a questão que eu colocava, portanto, que justamente o dado mais relevante na campanha presidencial é provavelmente a definição da personalidade e não tanto dos apoios dos partidos A ou do partido B. Exatamente. E é por isso que acontece em determinados momentos que um determinado partido não apoia um candidato da sua família política, Victor, como aconteceu, aliás, com o Mário Soares. Não, o que eu disse foi: eu esperei que o meu partido apresentasse alguém que corporizasse os nossos valores, as nossas visões, não o fazendo, entendi eu, chegar-me à frente, digamos. Mas entendeu que isso acontece porque, mas de não facto, tenho o partido dúvida, está tranquilo, está confortável com o Marcelo Rebelo de Sousa e faz uma avaliação positiva desse exercício. Já ouvimos alguns dirigentes nesse sentido, mas eu tenho a percepção e tenho tido ecos de que muita gente nos quadros do partido, nas bases do partido, não está nessa linha. Tem essa informação? Tenho muitas mensagens nesse sentido. Porque houve sondagens que indicavam que os eleitores do Partido Socialista votavam tanto ou mais do que os eleitores do PST em Marcelo Rebelo de Sousa. Vamos ver. Eu estou nesta corrida, assumindo-me como socialista, mas como democrata, sobretudo. E é evidente que quero fazer um combate com elevação, democrático, pelas ideias progressistas que eu defendo, pela visão que tenho para o país, pelo papel que entendo que o Presidente da República tem que ter acima dos partidos políticos, mas não vou escamotear e esconder o que é que eu sou, como também, de resto, o próprio professor Marcelo Rebelo de Sousa nunca o fez. Nem era possível esconder. Não é? E eu penso... Nem os presentes para trás. Exatamente. Portanto, eu tenho a percepção que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, até neste percurso que vem tendo nos últimos meses, dá a ideia que um dia vai querer, de facto, comandar quem quer que exerça o cargo de Primeiro-Ministro. Diz isso porquê? Que sinais a que vê? Sangue, do tipo de jogos em que ele se compraz, o tipo de percurso político nos bastidores da política, em que ele sempre foi exímio. Ora bem, eu acho que este é um momento para os socialistas pensarem bem, que se mobilizarem,
podem ter a alternativa. Mas justamente como estamos, há um argumento que tem sido dado em sentido inverso àquilo que está a dizer, que é o seguinte: ora, justamente no momento em que Portugal vai entrar numa situação de crise profunda, económica e social, que vai ter, digamos, o seu momento pior mais à frente, provavelmente no final do ano, em 2021, o facto de Marcelo Rebelo de Sousa, que te garantiu nos últimos 5 anos essa estabilidade ao governo, deveria continuar justamente porque permitiria manter essa estabilidade que já existe. Bom, esse é o argumento que tem sido dito. Esse é o argumento que é utilizado. A favor do apoio, por exemplo, do Partido Socialista à eleição de Marcelo. Eu acho que a estabilidade não pode ser a estabilidade do não respeito pela separação de poderes e, portanto, do não respeito pelo papel que o Presidente da República tem que ter, preservando-se para intervir quando é preciso intervir, para fazer respeitar todas as opiniões, no quadro democrático, para ser exigente em relação ao governo quando é preciso ser exigente, e quando eu digo ser exigente é traduzir palavras em atos, em ações, em reformas, etc. E para não deixar que se crie a ideia de que há, de facto, um conúbio ou uma tentativa de alguma maneira, manipular. E eu penso que, nesse aspecto, eu, como Presidente, terei outro tipo de intervenção. Há pouco, vou só fazer há muitos aspectos um recuo que há pouco a Ana Gomes disse que uma das suas diferenças teria sido que nas últimas eleições não teria dado posse a um governo que não tivesse... Eu não disse isso, eu disse que teria dito ao Presidente, ao Primeiro-Ministro e ao país que era preciso que o governo tivesse a maior base possível Isso não é verdade. De facto, os partidos não chegassem a esse entendimento como não chegaram. Qual teria sido a consequência? Nem sequer foi tentado, foi imediatamente recusado pelo PS.